Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e é com muito prazer que eu te convido para assistir aqui mais um vídeo de resolução de exercícios. Isso mesmo, este é um vídeo introdutório que vai valer para todas as nossas aulas de resolução de exercícios. Então, nesse primeiro momento eu vou te explicar como que você pode usar e potencializar o uso deste vídeo ou destes vídeos aí de resolução de exercícios, tá certo? Então, vamos lá. Cada aula ou cada grupo de aulas dentro dos nossos blocos de aulas teóricas aqui no YouTube, a gente gera sempre uma lista de exercícios que está disponibilizada lá no nosso site, o www.quimicadoamigo.com.br. Você, depois de assistir a aula ou aquele grupinho de aulas teóricas, você vai no nosso site, faz o download da lista, resolve os exercícios do conforto do seu lar, confere suas respostas com os nossos gabaritos que também estão postados no site. E se você teve dificuldade na resolução de algum exercício, eu venho agora trazer essa novidade, que é a gravação da resolução de todas as listas que estão disponibilizadas no nosso site. Como é que vai funcionar? Aqui na descrição deste vídeo, assim como na descrição de todos os outros, eu vou disponibilizar o link para o download da lista. Então, se você ainda não fez, você pode fazer o download ou lá pelo meu site ou aqui pelo link que eu vou disponibilizar no YouTube. Além disso, eu vou disponibilizar para vocês também o instante exato do início da resolução de cada um dos exercícios. Isso aí eu vou fazer para quê? Para que você possa ir direto ao ponto naquele exercício que te incomodou, naquele exercício que você não conseguiu resolver. De novo, eu estou mostrando a minha preocupação com o seu aprendizado e não com o simples fato de você ter que assistir o vídeo inteiro para pegar a resolução de um único exercício que você teve dúvida. Então, já na descrição do vídeo eu coloco lá, exercício 1 começa no minuto 3.53. O exercício 5 começa no minuto 10.35. Então você posiciona lá o cursor do YouTube, o cursor do tempo, exatamente naquele ponto, e eu inicio a resolução do exercício, com a leitura, com a resolução propriamente dita e com alguns comentários acerca do exercício. É lógico, se você quiser aprender aí de um jeito completo e entender todos os exercícios, será um prazer você assistir o vídeo inteiro. Agora, se a sua dúvida é pontual em um ou em alguns exercícios, nada mais justo que você vá exatamente naquele ponto e tire sua dúvida. Tudo isso porque eu quero que você aprenda Química de uma maneira completa e 100% gratuito. Então, mãos à obra, pegue a sua lista, pegue o seu caderno e vamos assistir mais um vídeo de resolução de exercícios no nosso canal Química do Amigo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e boa aula! Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Renato Amigo e nós vamos para mais uma resolução de lista de exercícios, dessa vez a continuação da resolução da lista do bloco 2, o bloco das aulas de Físico-Química, as aulas 3 e 4, referente à teoria sobre concentração das soluções e relação das concentrações. No vídeo anterior, a gente resolveu os exercícios de 1 a 7. Agora, a gente vai resolver os exercícios de 8 a 13, tá certo? E o oitavo exercício é esse aqui, ó. O nylon 6.6 e o poliestireno são polímeros que apresentam diversas aplicações na indústria. Um técnico misturou inadvertidamente a amostra desses polímeros. Então tá aqui um monte de informação. E ele está perguntando o seguinte: conhecendo a densidade desses materiais, ele decidiu preparar uma solução aquosa de cloreto de sódio para separar as amostras. Para tanto, ele utilizou um balão volumétrico de 5 litros. A massa de NaCl adequada para o preparo dessa solução é... Então aqui a gente tem muita coisa para poder analisar. Então olha só. Primeiro, ele quer separar o nylon do poliestireno. Ou seja, ele tem que ter uma solução que vai necessariamente ter que apresentar uma densidade intermediária entre 1,05 e 1,14. Por exemplo, se eu pegar uma solução com uma densidade igual a 1,1, o que vai acontecer? O poliestireno, que é menos denso, vai ficar por cima dessa solução, enquanto que o nylon, que é mais denso, vai ficar por baixo, ele vai afundar. Do mesmo modo, eu posso pegar então uma solução a partir de densidade 1,06 até densidade 1,13. Ele deu para a gente aqui um gráfico que relaciona a densidade da solução de NaCl de acordo com a concentração em mol por litro. Ora, por essas informações aqui,
eu sei exatamente qual é o intervalo de densidades que eu quero, não sei? Então eu venho procurar essas informações aqui no gráfico. Olha só, 1,04, 1,06, 1,08, 1,10, 1,12, 1,14, 1,16. Então, como eu quero 1,05, eu quero entre 1,04 e esse 1,06 aqui, tá certo? Venho até aqui nesse gráfico e descubro que eu tenho aproximadamente 1,25 mais ou menos mol de NaCl. Eu estou só plotando dados no gráfico, tá certo? Essa quantidade seria o mínimo necessário para que eu pudesse fazer essa separação, tá certo? Por quê? Porque eu estou olhando para a densidade menor que eu tenho aqui, beleza? Agora, se eu olhar para a maior densidade, que é 1,14, eu venho aqui, ploto o dado no gráfico, desço com essa minha linha aqui e olha só o que eu chego. Aproximadamente 3,75 como máximo de número de mol de NaCl que eu posso adicionar nessa solução. Até aqui, muito tranquilo. Eu descobri a concentração mínima e a concentração máxima em mol por litro. Porém, o que ele me deu aqui no exercício? Ele quer que eu diga qual é a massa que ele vai ter que utilizar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar essa quantidade em mol para uma quantidade em massa suficiente para a preparação de 5 litros de solução. Olha só, se eu tiver 1,25 mol em 1 litro, em 5 litros eu tenho 6,25 mol, pensando no mínimo. 1 mol é 58 gramas e meio, porque ele já informou isso aqui, 6,25 mol dá 365,6 gramas. Beleza? Agora eu vou para o máximo. Tudo bem? Olha só, no máximo eu vou ter mais ou menos uma solução com 3,75 mol por litro. Como eu quero 5 litros, eu teria então 18,75 mol. Se eu sei que 1 mol pesa 58 gramas e meio, 18,75 vai pesar 1096,9. Então a massa que eu tenho que usar para preparar 5 litros de solução vai ficar entre 365 e 1096. Não tem como você precisar uma massa exata, uma vez que você tem um intervalo de densidade e você quer apenas separar esses dois plásticos. Então, nas alternativas, só pode ter uma massa entre 365 e 1096. Olha só, 120 é menor, 300 é menor, 1.300 é maior. A única massa que corresponde a um valor entre essas duas massas, ou seja, massa mínima e máxima, são os 600 gramas. Então, dentro dessas opções, a gente tem que assinalar 600 gramas. Se fosse um exercício dissertativo, você teria que dar essa resposta aqui, ó. A massa será entre 365 e 1096. Beleza? Tranquilo? Então, exercício 8, alternativa C de casa. Bom, no exercício de número 9, é um exercício do IME aqui, olha só. O sulfato cúprico anidro é obtido a partir da reação de uma solução aquosa de ácido sulfúrico 98% em massa, a quente com cobre. Sabendo que a solução aquosa de ácido sulfúrico tem massa específica de 1,84 gramas por centímetro cúbico e que o ácido sulfúrico é o reagente limitante dessa reação, calcule a massa de sulfato cúprico obtida a partir da reação de 10,87 ml da solução aquosa de ácido sulfúrico. Então, olha só, ele está dizendo que a gente vai fazer uma reação entre ácido sulfúrico e cobre, e que o ácido sulfúrico apresenta 98% em massa, tem uma densidade de 1,84 e você vai usar 10,87. Além disso, ele é o limitante, ou seja, ele vai ser consumido completamente nessa reação. A partir daí, a gente vai ter uma série de passos para a gente seguir. O primeiro deles é efetuar o balanceamento da reação e depois calcular a massa de H2SO4 presente nesse volume aqui. Então, olha só, o que é importante para a gente, tá? Eu fiz aqui uma análise dimensional, tá certo? Onde eu indico o que eu tenho em cada uma das frações, das relações que eu tenho, tudo bem? Então, eu quero descobrir qual é a massa de ácido sulfúrico que eu vou usar, ou seja, a massa de ácido sulfúrico que tem dentro deste volume. Por quê? Porque com a massa de ácido sulfúrico eu consigo calcular
a massa de sulfato cúprico, uma vez que eu tenho uma equação química, ou seja, eu tenho uma estequiometria. Então, primeiro o cálculo da massa, depois o cálculo da quantidade do sulfato de cobre que eu vou obter. Beleza? Então, olha só. Primeira informação importante, 98% em massa. O que significa? Que eu tenho 98 gramas de ácido sulfúrico em 100 gramas de solução de ácido sulfúrico. Isso significa 98% em massa, 98 gramas em 100 gramas. Essa massa específica, que no caso de líquidos pode ser chamada de densidade também, significa o quê? 1,84 gramas por centímetro cúbico. 1,84 gramas de solução de ácido sulfúrico em 1 ml de solução de ácido sulfúrico, uma vez que ml e centímetro cúbico é a mesma coisa, tá certo? Então olha só o que eu já consegui aqui. Eu tenho massa de solução em cima e massa de solução embaixo, eu posso cancelar. O que me sobrou? Massa de ácido sulfúrico e volume de solução. Agora eu quero cancelar esse volume, então eu vou usar aqui o volume utilizado. Eu não usei 10,87 ml, então agora eu tenho ml de solução em cima, ml de solução embaixo, eu posso cancelar. De novo, qual foi a unidade que me sobrou aqui? A unidade que me sobrou foi 98 gramas de ácido sulfúrico. Então foi gramas de ácido sulfúrico. Então agora é só fazer a conta. 98 vezes 1,84 vezes 10,87 dividido por 100, que dá 19,6 gramas de ácido sulfúrico. Então o que significa? Que dentro desses 10,87 ml de solução aquosa de ácido sulfúrico, eu tenho 19,6 gramas de ácido sulfúrico e essa é a massa que a gente vai utilizar na estequiometria. Porém, para fazer esse balanceamento, a gente precisa fazer o balanceamento por óxido redução. Olha só, o cobre tem NOx 0, o enxofre tem NOx mais 6. Aqui o enxofre tem NOx mais 4, ou seja, aqui está ocorrendo uma redução, e aqui o cobre tem NOx mais 2, aqui está ocorrendo uma oxidação. A diferença entre o NOx do cobre, antes e depois da seta, é igual a 2, a diferença do NOx do enxofre antes e depois da seta também é igual a 2, a gente pode simplificar. Então nós teremos 1 como índice, como coeficiente do enxofre e 1 como coeficiente do cobre. Então a gente coloca 1 aqui para o cobre, tá certo? E lembra que esse 1 do enxofre eu não posso colocar onde tem NOx repetido. Se você calcular o NOx desse enxofre aqui, vai ser mais 6 também. Desse aqui também é mais 6. Então eu não posso colocar em frente ele. Tá certo? Tem que colocar em frente a outra substância, a outro elemento que tem o NOx que não é repetido, que no caso seria esse enxofre mais 4 aqui. Tá? Então eu não posso colocar o 1 no NOx mais 6. Tudo isso eu explico na aula de balanceamento por óxido redução. Tá? Então coloquei 1 aqui, coloquei 1 aqui, um cobre aqui, tem um cobre aqui, um enxofre mais um enxofre aqui, eu tenho 2 enxofres, então coloco um 2 aqui. 2 vezes 2 hidrogênios, tenho 4 hidrogênios, coloco um 2 aqui, agora eu tenho 4 hidrogênios. Aí você reza para o oxigênio bater. 2 vezes 4, 8, 2 mais 2, 4, 4 mais 4, 8, a equação está balanceada. O que eu entendi por aqui então? Que para cada 2 mols de ácido sulfúrico, eu produzo 1 mol de sulfato de cobre. Para cada 2 mol de ácido sulfúrico, eu produzo 1 mol de sulfato de cobre. 2 mol de ácido sulfúrico é 2 vezes 98 gramas, porque 1 mol de ácido sulfúrico pesa 98 gramas. Como eu tenho 2 mols aqui, 2 vezes 98. 1 mol de sulfato de cobre pesa 159 gramas e meio. Ora, se eu sei que 2 vezes 98 está para 159, 19,6 está para x. Aí a gente faz aqui a proporcionalidade e a gente encontra que o x vale 15,95 gramas ou aproximadamente aí 16 gramas de sulfato de cobre. Então veja que é um exercício bem longo. Primeiro, a gente calculou a massa de ácido sulfúrico presente neste volume, a gente usou a porcentagem em massa e a massa específica. Depois a gente fez um balanceamento por óxido redução. Não é um balanceamento simples, mas a gente tem aula disso no canal. Depois a gente fez uma estequiometria básica. Aqui eu usei análise dimensional, aqui eu usei proporcionalidade.
tá certo? Justamente para agradar a todo mundo que está assistindo aqui o nosso canal, e assim a gente finaliza mais um exercício aqui na nossa resolução da lista de concentração e relação entre as concentrações, e vamos para o 10º exercício. Olha só, no 10º exercício ele está dizendo o seguinte: a 25 graus Celsius é possível dissolver aproximadamente 6,25 mol de cloreto de sódio em 1 litro de água. É correto afirmar que a solubilidade do cloreto de sódio em água em grama por ml é. Então o que a gente tem que fazer primeiro? Ora, eu sei que é 6,25 mol para 1 litro de água. Então eu sei que é 6,25 mol para 1000 ml. Como ele quer a solubilidade em grama por ml, então eu vou ver quantos mols caberiam dentro de um único ml de água. Então, para 6,25 mol eu tenho 1000 ml, para 1 ml eu tenho 0,00625 mol do NaCl, tá certo? Agora eu venho aqui. Eu sei que 1 mol de NaCl pesa 58 gramas e meio. É só eu pegar a massa do sódio, que é 23, com a massa do cloro, que é 35,5. Então 23 com 35,5 dá 58,5. Se 1 mol é 58,5 gramas, 0,00625 mol, que eu acabei de descobrir aqui que cabe dentro de 1 ml, eu vou ter XY gramas. Fazendo essa proporcionalidade, a gente chega em 0,3656 gramas de NaCl, e é exatamente o que está dizendo aqui na alternativa A de amor, 0,3656 gramas de NaCl. Uma dica importantíssima nesse tipo de exercício, tá? Você ganha um tempo para resolução. Ó, seria impossível você colocar dentro de um ml de água 36 ou 46 gramas de NaCl, tá certo? Então essas duas alternativas você já tem que descartar antes de fazer qualquer conta. Não tem lógica você pegar 1 ml de água e colocar 36 gramas de sal. Tipo, você não vai conseguir dissolver. Então, essa lógica seria interessante que você tivesse aí dentro da tua cabeça, para que você já ganhasse tempo. Então, sabe que vai ser 0,3 ou 0,4. Fez a conta aqui, no primeiro pedacinho da conta, já deu lá 0,3, acabou. Não precisa mais continuar fazendo a conta, tá certo? Então, tudo isso é para que você possa aí ganhar tempo na resolução do exercício. Beleza? Então, exercício 10, alternativa A. O 11º exercício é um exercício assim, é uma perguntinha básica. Uma solução de H2SO4 cuja densidade seja 1,14 vezes 10 a terceira gramas por litro, com um título de 20% em massa. Ele quer que você diga qual é a concentração comum. Concentração comum é grama por litro, ou seja, massa em cima e volume embaixo. Olha só, aqui eu fiz de duas maneiras, tá bom? Primeiro, por análise dimensional. 1,14 vezes 10 a terceira gramas de solução em 1 litro de solução. Essa é a densidade, tá certo? Então aqui, ó, eu estou usando a densidade, tá? E aqui eu estou usando o quê? Aqui eu estou usando o título. Olha só, 20 gramas de ácido sulfúrico em 100 gramas de solução de ácido sulfúrico. O que eu posso fazer aqui? Corto gramas de solução com gramas de solução. O que me sobrou? Massa de ácido sulfúrico por litro de solução, gramas por litro. Então é só eu fazer a conta. 1,14 vezes 10 a terceira vezes 20 dividido por 100, tá certo? 100 é 10 ao quadrado, então eu posso cancelar aqui 10 ao quadrado com 10 à terceira, sobra 10. 10 vezes 1,14 dá 11,4. É 11,4 vezes 20, que dá 228 gramas por litro, que é a nossa concentração comum. Se você quiser, você pode usar a fórmula. Olha só, ele quer concentração comum, não é? Concentração comum é massa do soluto sobre o volume. A densidade é massa da solução por volume da solução. Olha só, eu tenho o volume da solução em comum aqui, tá certo? Então eu isolo aqui na fórmula da densidade o volume da solução. O que é o meu título? Massa do soluto sobre massa da solução. O que eu tenho aqui? Eu tenho a massa do soluto, então isolo a massa do soluto. Aí eu vou substituir. No lugar de massa do soluto, eu coloco título vezes a massa. E no lugar de volume, eu coloco massa sobre a densidade. Vocês estão vendo que eu tenho massa
aqui massa da solução nos dois membros. Então eu vou simplesmente pegar essa fração e inverter, tá certo? Densidade em cima, massa embaixo. Eu posso cancelar as duas massas aqui. Então o que me sobrou? Concentração é igual a título vezes densidade. Concentração comum é título vezes a densidade. Exatamente o que eu fiz na análise dimensional. Ou seja, fórmula, análise dimensional, proporcionalidade é o mais do mesmo, tá bom? É que essa eu tive que decorar, que concentração é título vezes densidade. Título é 0,2, né, porque é 20% em massa, a densidade é 1,14 vezes 10 a terceira. Se eu fizer essa conta aqui, vai me dar 228 gramas por litro, mesmo resultado que esse. Aqui, ao invés de eu decorar essa fórmula, eu simplesmente fiz a análise das unidades. Qual que você vai fazer? Não sei, desde que você faça uma delas, tá bom? Uma delas você tem que conseguir fazer. Beleza? Tranquilão. Então o exercício, o 11º aqui era mais para eu poder mostrar essas duas possibilidades, tá bom? O 12º, ele está dizendo o seguinte aqui pra gente, ó. A água de abastecimento urbano, depois de passar pela ETA, Estação de Tratamento de Água, deve conter quantidade de cloro residual na forma de HClO, hipoácido e hipocloroso. A análise de uma água tratada à saída de uma estação de tratamento de água revelou concentração de ácido hipocloroso igual a 2 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Em miligramas por litro, tal concentração é igual a... Então ele está te dando em mol por litro e está te pedindo em miligramas por litro. O que você tem que fazer? Converter mol em miligramas. Como eu não consigo fazer isso direto, eu fiz por partes aqui na análise dimensional. Olha só, eu tenho 2,0 vezes 10 a menos 5 mol em 1 litro. Eu sei que 1 mol e gramas eu posso relacionar, então 1 mol de ácido hipocloroso tem 52 gramas e meio. Cancelo mol de HClO com mol de HClO, me sobrou massa, grama de HClO por litro, mas eu quero miligramas por litro. Então eu venho e transformo gramas para miligramas. Eu sei que 1 grama contém 1000 miligramas. Venho aqui, cancelo as unidades grama e o que me sobrou em cima? Miligramas de HClO e embaixo me sobrou litro de solução. Ou seja, sobrou exatamente o que eu precisava. Agora basta eu fazer a conta, 1000 vezes 52,5 vezes 2 vezes 10 a menos 5 e a gente encontra, depois de fazer essa conta, 1,05 miligramas por litro, ou seja, a alternativa A de amor, 1,05 miligramas por litro, e essa é a nossa resolução do 12º exercício. Vamos agora para o último exercício da lista, que é o exercício de número 13. É um exercício muito parecido com o exercício de número 11, tá certo? Basicamente para a gente poder dar uma treinada nisso aí. Lê-se no rótulo de um frasco HCl 40% em peso, ou seja, o título, né? E densidade 1,20. Agora ele não quer que você calcule a concentração em gramas por litro, ele quer a molaridade, ele quer em mol por litro. Então a gente tem uma etapinha a mais. Dessa vez, ao invés de fazer por análise dimensional, eu vou fazer por regra de 3, só para que você consiga entender que dá para fazer dos dois jeitos. Então, em primeiro lugar, eu vou calcular a massa de solução que eu tenho dentro de 1 litro. Olha lá, a densidade não está me dizendo 1,20 grama por ml? Então, 1,20 gramas em 1 ml. Em 1000 ml, que é 1 litro, eu teria 1.200 gramas de solução. Olha lá, 1.200 gramas de solução eu teria dentro de 1 litro se eu usei a densidade. Depois eu vou dizer assim, ó, qual é a massa de HCl que eu tenho dentro de 1 litro? Ora, eu tenho 40 gramas em 100 gramas de solução, tá certo? Ó, porque isso aqui está dizendo 40% em peso, 40 gramas em 100 gramas. Eu já não descobri que 1 litro vale 1.200 gramas de solução? Ora, se eu tenho 40 gramas de HCl em 100 gramas de solução, em 1 litro, que é igual a 1.200 gramas de solução, qual é a massa de HCl que eu tenho? Então agora eu faço de novo aqui uma proporcionalidade. Eu tenho 480 gramas de HCl para cada 1 litro. Se eu quisesse a concentração em gramas por litro, terminaria por aqui. Você deve estar se perguntando, professor, mas aqui você usou grama de solução, aqui você usou litro. Gente,
1.200 gramas de solução é a mesma coisa que 1 litro, porque eu sei a densidade, tá certo? Então a densidade traz justamente essa relação pra gente entre a massa da solução e o volume da solução, tá bom? Então é 480 gramas por litro ou 480 gramas de HCl para 1.200 gramas de solução, que na verdade é 1 litro. O que eu fiz depois disso? Peguei esses 480 gramas e descobri qual é o valor dele em mol. Ora, se eu sei que 480 gramas por litro, se eu transformar essa massa em mol, eu sei quantos mol por litro eu tenho. 1 mol é 36 gramas e meio, 480 eu chamei aqui de Z. Esse Z vai me dar 13,15 mol de HCl por litro, alternativa C de casa, e eu resolvi então mais um exercício pensando agora, ao invés de análise dimensional, que é o que eu acho mais fácil para esse tipo de exercício, eu resolvi por regra de 3, tá certo? Desafio para você. Faz esse por análise dimensional, tenta fazer esse por regra de 3, tenta fazer esse por regra de 3. Pega os exercícios que eu fiz por análise, faz em regra de 3. Pega os que eu fiz em regra de 3 e faz por análise, que aí você fica show de bola, porque agora eu posso dizer que nós finalmente chegamos aí ao final dessa lista como um todo, tá certo? Essa lista foi dividida em 2 partes, para o vídeo não ficar tão longo assim, beleza? Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva no canal. Se gostou dessa aula, por favor, deixa o seu joinha aí, deixa a sua curtida nessa aula. Se ela foi boa para você e você conhece mais alguém que possa utilizar de todo o conteúdo que eu passei nessa aula, por favor, compartilhe aí nas suas redes sociais. Se você tem dúvida, sugestão, crítica ou elogio para o nosso canal, é só deixar um comentário aqui no YouTube mesmo ou enviar um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com. quimicadoamigo@gmail.com. Sempre é um prazer e, na medida do possível, aí responder as suas dúvidas, as suas inquietações. Se você quer conhecer todo o nosso projeto, é só acessar aqui o nosso site, o www.quimicadoamigo.com.br. Lá, além dessa e de uma outra infinidade de listas, você encontra toda a relação de aulas que nós temos disponíveis no YouTube, algumas orientações de estudos, alguns links interessantes. Tanto o nosso material do site quanto o nosso material do canal, 100% gratuito, tudo para que você possa aprender química aí de um jeito completo e 100% gratuito. Beleza? Então olha lá, se você se inscreveu, curtiu, compartilhou, comentou, eu só tenho que te agradecer e dizer beijo, tchau!